dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, para nós, direitos e garantias previstos em tratados internacionais, para muitos humanistas, já teriam a condição de norma constitucional. É lógico, isso você vai sustentar com certeza em um concurso para a Defensoria Pública, em especial se prestarem Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Agora aqui para nós constitucionalistas, prova da CESP, questão técnica, prova de Minas Gerais. A constitucionalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, ninguém tem dúvida, agora está previsto expressamente no parágrafo 3º do artigo 5º. E ressaltamos o cuidado com o posicionamento de alguns humanistas, que inclusive num concurso para defensor público do Estado de São Paulo. Cuidado com isso, ok? Porque você vai verificar a questão de sustentar com fundamento no parágrafo 2º do artigo 5º, para os humanistas, entenda, por exemplo, a professora Flávia Pevesan, e para os constitucionalistas, a constitucionalização está clara para nós no parágrafo 3º do artigo 5º. Agora depende do concurso que vocês vão prestar. Tranquilidade? Vamos verificar a próxima questão? Professor, o que se entende por bloco de constitucionalidade? Meus caros, vejam que questão interessante. O que é o bloco de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade tem origem no direito francês. Ok? O que seria o bloco de constitucionalidade? Seria a somatória de vários diplomas legais, independente do momento em que eles foram feitos. E esses documentos, esses diplomas legais, seriam considerados como normas constitucionais. Presta atenção. Meus amigos, quer dizer que bloco de constitucionalidade é a somatória de várias normas consideradas como constitucionais, independente da época em que foram feitos? Isso, mais uma vez, bloco de constitucionalidade tem origem no direito francês, ok? A Constituição Francesa diz assim: com relação aos direitos e garantias individuais, vale as normas da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789. E, com relação ao direito econômico, valem ainda as normas da Constituição anterior. Tranquilidade? Então perceba, o bloco de constitucionalidade, de origem para nós constitucionalistas, do direito francês, seria o quê? Eu vou considerar como norma constitucional uma norma de uma Constituição anterior, ou até de uma lei, ou até de um tratado internacional. Aqui para nós, no Brasil, nós verificamos claramente a admissão do bloco de constitucionalidade com o parágrafo 3º do artigo 5º. Por quê? Eu vou pegar um tratado internacional e vou elevá-lo, tratado internacional sobre direitos humanos, importante, hein? Pegar um tratado internacional sobre direitos humanos e vou elevá-lo à condição de norma constitucional. Meus caros, quando isso é feito, estou elevando uma norma, um tratado internacional sobre direitos humanos, que hoje são consideradas normas supralegais, à condição de emendas constitucionais, eu estou admitindo o bloco de constitucionalidade. De modo bem simples. Bloco de constitucionalidade, existe uma norma que é considerada como constitucional. Tranquilo? A origem do direito francês, a Constituição Francesa, remete aos direitos e garantias, à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Na parte econômica, a Constituição anterior. Ok? Questão inteligente. Vamos ver a próxima questão. Professor, o que são normas supralegais? Questão inteligente, hein? O que são normas supralegais? Meus caros, as normas supralegais são aquelas normas supralegais, são aquelas normas que estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. É o que eu disse no primeiro bloco, né? O Supremo Tribunal Federal entende que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos têm status de normas supralegais. São importantes. Estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. Repetindo, em dezembro do ano passado, 2008, o Supremo Tribunal Federal, julgando um recurso extraordinário e um habeas corpus, sustentou, por maioria de votos, que os tratados internacionais sobre direitos humanos são equivalentes, são superiores às leis, estão abaixo da Constituição. Então, norma
supralegal, entenda, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Interessante. Se eu quiser constitucionalizar, é possível? É. Vou ter que votar esse tratado internacional com o mesmo sistema de votação de uma emenda constitucional. Lembra da formulazinha? 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Questão inteligente. E vamos então agora enfrentar a última questão. Professor, a pena de morte existe no Brasil? Vejam que questão inteligente. Pena de morte existe no Brasil? Meus caros, a pena de morte, sim, ela existe no Brasil. Ela é possível. Mas, professor, mas e o direito à vida? Meu filho, quando foi feita a Constituição, admitiu-se uma exceção. É possível pena de morte? Sim, é. Meus caros, onde é que está previsto isso? Está no artigo 5º da Constituição. E vamos ver onde é que está. Se você pegar o artigo 5º da Constituição e ir até o inciso 47, XLV, dois pauzinhos, inciso 47 do artigo 5º, e está dito assim: não haverá penas, quer dizer, não podem haver certas punições, não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, presta atenção. Meus caros, pena de morte é admitido no nosso ordenamento jurídico quando houver caso de guerra declarada. Então, pena de morte é possível? Sim, havendo guerra declarada. Então, o Brasil foi invadido por outro Estado-membro, por outro Estado, por outro país soberano, outro Estado soberano, e é o seguinte, foi decretado o estado de sítio. Estamos em guerra. Dentro do nosso país, decretado estado de sítio por conta de uma guerra externa, um ataque de outro país, uma resposta à agressão armada estrangeira. Se um brasileiro, ou até um estrangeiro, cometer o crime de alta traição, os senhores vão verificar isso no Código Penal Militar. O crime de alta traição tem lá prisão, pena de morte, por fuzilamento ou até a prisão perpétua. Então, aqui entre nós, é possível pena de morte no Brasil? Resposta da prova da ordem em concursos? Sim. Mas quando admite-se a pena de morte? Aqui entre nós, só em caso de guerra declarada. Havendo uma guerra declarada, entenda, brasileiros contra um outro país, Brasil contra um outro país, admite-se a pena de morte. Agora pensa comigo, se na prova tiver escrito: em tempo de paz foi apresentado um projeto de lei ordinária para estabelecer a pena de morte em nosso país. Pensa, em tempo de paz foi apresentado um projeto de lei para estabelecer a pena de morte em tempo de paz. Meus caros, entre nós, esse projeto de lei é o quê? Inconstitucional, porque está contrariando um direito previsto na Constituição. Então eu tenho uma inconstitucionalidade material. Mais uma vez, em tempo de paz, no seu caderno, não pode haver pena de morte. Em tempo de paz, não pode haver pena de morte no nosso país. Professor, nem por emenda constitucional? Nem por emenda constitucional. Agora vejam interessante. Meus caros, a pena de morte existe? Sim, em caso de guerra declarada. Agora, imagine que é feita uma emenda constitucional para acabar com a pena de morte, inclusive em caso de guerra. É possível? Sim. Se o Brasil, por emenda, retirou a pena de morte, inclusive em caso de guerra, pouco tempo depois, uma nova emenda pode restabelecer a pena de morte? Não. É a vedação do retrocesso. Não pode, porque haveria a vedação do retrocesso. Se eu retirei uma lesão a alguém, ou seja, se eu estabeleci um direito para uma pessoa, eu não posso fazer uma alteração posterior e retirar esse direito. É a vedação do retrocesso. Então vem comigo. Quando se vedação do retrocesso, entenda, eu tenho direitos do homem previstos em uma Constituição fundamentais, previstos em tratados internacionais, direitos humanos. Uma vez que eu asseguro um direito, posso retirá-lo? Não poderia retirá-lo. Agora veja que interessante. Na nossa Constituição, nós já temos a vedação do retrocesso. Está lá no artigo 60, no parágrafo 4º, inciso 4º. Então, meus caros, se eu tenho um direito previsto na Constituição,
eu não posso modificar a Constituição